Fala Nerd Fofãs, tudo bom com vocês? Iniciando o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas e interação com os inscritos. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que mandaram perguntas lá no nosso Instagram e aqui na comunidade do YouTube. Foram várias perguntas, desde já muito obrigado. Se você ainda não segue nosso Instagram, vai estar aí na descrição, segue lá. E tem muito conteúdo diferente daqui do canal, sem falar que a gente avisa lá quando tem vídeo novo, beleza? Então, sem mais delongas, antes eu queria explicar para vocês estão vendo aqui uma pasta com algumas cartas, nós vamos analisar esses produtos, mas antes vamos responder aqui as perguntas enviadas por vocês. E antes de mais nada, já peço aí para você deixar o like, se for novo por aqui, se inscreve no canal. Vamos agora responder as perguntas que vocês enviaram e depois analisar esse produto que chegou aqui pra gente da Nerd Fofã, beleza? Vamos lá, primeira pergunta, lá do Instagram da gente, da Nerd Fofã. Essas pessoas mandaram basicamente a mesma pergunta, então são elas, o Nightfall Card Shop, o Luan MNZ1 e o Daniel Underline PS. Eles basicamente perguntaram de onde surgiu a Nerd Fofã, de onde surgiu a inspiração para criar o canal e por que de Yu-Gi-Oh! Então, basicamente, nós jogamos Yu-Gi-Oh! Aqui na minha cidade há mais de 10 anos e nós temos o costume de montar decks baratos com um cunho competitivo, digamos assim. E aí a gente começa a pensar vários combos, vários tipos de deck, e aí eram coisas fortes e engraçadas. Então nós pensamos, por que não filmar isso e colocar no YouTube, né? Para que, quem sabe, possamos achar outras pessoas que também façam isso e por que não inspirar outras, né? Então nossa inspiração inicial para criar o canal foi exatamente isso. Tá bom. Então bora lá, a próxima pergunta veio lá do Ariel Chiquete. Então ele perguntou, pensou em fazer deck meta de Pokémon? E em contrapartida, o Toll Guide from Yu-Gi-Oh! BR, lá na comunidade do YouTube, ele perguntou, vocês têm pretensão de focar também no competitivo? Eu acredito que ele esteja perguntando do Yu-Gi-Oh! Então, juntando aqui a resposta dos dois, em relação ao Pokémon, sim, nós temos pretensões tanto de jogar no temático, inclusive vamos trazer batalhas de Pokémon temático aqui para o canal, e sim também do competitivo. Inclusive, se você ainda não viu o unboxing que fizemos dos decks de Pokémon competitivo, vai estar aí no card, confere lá. Então, resumindo, em breve nós teremos sim competitivo de Pokémon. E em relação a Yu-Gi-Oh! Eu acho um pouco mais difícil, pois o competitivo de Yu-Gi-Oh! Exige mais da condição financeira e eu prefiro mais gastar com decks que eu possa trazer para o canal e não gastar tudo com apenas um deck. Mas quem sabe quando passar essa fase que estamos vivendo no mundo e os torneios locais voltarem, então por que não, né? Eu comece a frequentar os competitivos de Yu-Gi-Oh! Então, obrigado pela pergunta de vocês e vamos para a próxima pergunta. Veio lá do Yu-Gi-Oh! Da Zoeira, uma página do Instagram que é muito boa também. Se você não conhece, dá uma olhada lá. Vale a pena. Ele perguntou o seguinte, qual foi o deck mais difícil que você enfrentou em um duelo de Yu-Gi-Oh? Cara, eu acho que, como eu gosto muito de jogar com deck de combo, os decks mais difíceis que eu já enfrentei são os decks de controle, os decks anti-metas, que usam, que limitam os efeitos dos monstros, que limitam a invocação, que limitam a ativação, sei lá, de spell. Esses decks tipo que usam Mystic Mine, Skill Drain, Macrocosmo, inclusive aqui no canal tem um desses e eu acredito que foi um dos mais difíceis sim que eu já tenho enfrentado. A próxima pergunta também vem do Yugi da Zoeira e junto com ele outras pessoas também fizeram a mesma pergunta, que foi o Nômade Oficial, que também tem canal no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha aí, e o Felipe Oliveira também, que mandou a pergunta lá na nossa comunidade do YouTube. Basicamente eles perguntaram qual o meu deck preferido, porém o Yugi da Zoeira ele pede um salve para o Paraná, então tá aí, salve para vocês do Paraná que nos acompanham, muito obrigado desde já por a sua fidelização com a gente. Então a pergunta deles praticamente foi qual o meu deck favorito. Eu possuo 3 decks favoritos, né? Que é o Cyber Dragon, o Cálice Mundial e o deck de herói em geral. Desses 3, o meu preferido é o deck de herói, por mais que o coitado não consiga resistir a um Hijack ou um Dark Hole, eu ainda assim gosto, como o meu deck favorito é o deck de herói. Então, bora lá, a próxima pergunta veio do Tomás Carvalho. Ele perguntou o seguinte, quais as cartas fundamentais para um deck de fogo em Pokémon TCG?
Então, cara, para o seu deck de Pokémon de fogo, eu recomendo que você compre a Fornalha Gigante, que vai estar aí te adicionando carta de energia de fogo do deck para sua mão. A carta de apoiadora Soldadora, que vai te possibilitar colocar 2 cartas de energia de fogo da sua mão no seu Pokémon e ainda vai te fazer puxar 3 cartas, entre outras como o Cristal de Fogo para recuperar cartas de energia que estão na sua pilha de descarte. Tem também o Pokémon Victini V, que também faz a mesma coisa, ele recupera energias da pilha de descarte e coloca no seu Pokémon. E tem o Vulcano também, cara, tem várias cartas de Pokémon de fogo ou apoiadores que vão estar aí te ajudando, beleza? Muito obrigado pela sua pergunta e vamos lá, próxima pergunta veio lá do Instagram também, do Jean.Lima. Ele perguntou: os duelos de Pokémon vão ser mais explicativos para o pessoal que está começando no card game? Além disso, ele pergunta também: pretende trazer duelos de outro card game além do Yu-Gi-Oh! E Pokémon? E por fim ele pergunta: vai ter duelos com deck Arpia ou deck de Zumbi World? Então, cara, sim, os duelos, as batalhas de Pokémon serão sim bem explicativos, assim como os nossos vídeos de duelo. Sem falar que um dos nossos primeiros vídeos de batalha será mais com fim explicativo para as pessoas que estão começando agora ou as que desejam entrar aí, que só tenham jogado Yu-Gi-Oh! Né, e queiram começar no Pokémon também. E por enquanto nós só pretendemos trazer duelos e batalhas, né, de Pokémon e de Yu-Gi-Oh! Até o momento nós não temos pretensão de trazer outro card game. Todos sabem que está para chegar aí, né, o card game do Digimon. Talvez a gente traga alguma coisa para cá, mas não é de certeza. Por enquanto o nosso canal é basicamente Yu-Gi-Oh! E Pokémon. E cara, sobre o deck Arpia e Zumbi World, o deck Arpia eu ainda estou tentando montar, ainda bem saiu muito reprint aí. Se eu conseguir montar sim, a gente vai trazer aqui para o canal. Muito obrigado pela sua pergunta. A próxima pergunta veio de José Paulo Terto, lá do Instagram. Ele perguntou: o editor de vídeo é um ser humano? Queremos ver ele. Parece que você descobriu o nosso segredo. O nosso editor é esse cara aí, ó. A próxima pergunta veio também do Instagram do Victor Lima. Ele pergunta: qual melhor e mais usada carta de Pokémon TCG? Cara, eu acredito que sejam 3 atualmente, as 3 cartas mais usadas e as 3 cartas melhor de se usar, que são as cartas de apoiador, pesquisa de professores, ordem de chefia e a Marine. Atualmente no Pokémon competitivo são as 3 cartas aí de Pokémon TCG, né, mais usadas, né, mais fortes para melhorar o seu deck. A próxima pergunta vem de William Ardino, também lá do Instagram. Ele pergunta: quantos decks você tem e quais são? Cara, eu tenho vários decks, tanto eu como o editor aqui do canal. Ele também tem muito deck. Eu vou listar aqui alguns para vocês que nós temos aqui. Tem alguns como Cyber Dragon, Hero, World Chalice, Predaplanta, Karakuri, Ancient Gear. Ele tem Adamantipator, Fóssil. Cara, tem muito deck aqui. Vários ainda não apareceram no canal, mas a gente tem muito deck aqui, tá? Então, muito obrigado pela sua pergunta. A próxima pergunta foi enviada pelo nosso parceiro de canal, DigJoe TCG. Se você não conhece ainda o canal dele, o link vai estar na descrição, dá uma conferida lá. Ele pergunta: de todos os decks do canal, qual você considera o mais forte? Cara, eu considero o deck de controle aqui do editor. Ele é o mais forte, ele consegue vencer todos os decks de combo que tem aqui. Porém, eu também tenho outros, como o deck Cálice Mundial, que quando a gente consegue montar o campo, o oponente praticamente também não consegue fazer mais nada depois. Tem outros também, como o Mermaid, que ele usa aqui também, quando ele consegue montar o campo. Então nós temos vários decks fortes aqui, cara, no canal. Eu não posso dizer a você qual seria o mais forte, tá? Mas nós temos vários aqui. Muito obrigado pela sua pergunta. E a próxima pergunta foi enviada pelo Kelvin, que também é nosso parceiro de canal. Ele pergunta: o que você sabe? Cara, eu sei que nada eu sei. Muito obrigado pela sua pergunta. A próxima pergunta foi enviada pelo nosso também parceiro de canal, o Yugi do Sul. Ele, se você não conhece o canal dele, vai estar aí na descrição o link. Ele pergunta: joga desde quando e primeiro deck que montou? Cara, eu jogo desde criança, né? Só que, obviamente, eu jogava com aquelas cartinhas falsas que a gente comprava em banca de revista, banca de jornal. Quando eu comecei a ter condições financeiras para gastar com as cartas originais, digamos que seja lá para meados de 2010, eu comecei a jogar nesse ano aí, tanto eu como os meus amigos aqui da minha cidade. E o primeiro deck que eu montei, cara, foi um deck mistureba, que era focado em invocações síncronas, principalmente no Stardust Dragon. Então eu misturei um monte de coisa, guerreiros, máquinas, era praticamente o deck do Yusei. Então foi esse aí o primeiro deck que eu usei no Yu-Gi-Oh! TCG. Muito obrigado pela sua pergunta.
A próxima pergunta foi enviada também pelo Nômade Oficial. Ele pergunta: opinião pessoal, qual o card mais legal de Yu-Gi-Oh? Cara, em minha opinião é o Firewall Dragon, antes de levar a errata, né? Depois que ele levou a errata, infelizmente, para mim ele perdeu o status de carta mais legal do jogo. Mas antes disso, para mim, era o Firewall Dragon. A próxima pergunta vem lá da nossa comunidade no YouTube, enviada pelo Gabriel Albino. Ele pergunta: qual a melhor forma de se iniciar no Yu-Gi-Oh? Cara, eu acredito que seja comprando 3 decks estruturais. E aí você já começa bem no jogo. E caso você esteja começando agora, eu recomendo comprar os 3 decks estruturais das feras sagradas, né? Das bestas sagradas, ou Sacred Beast. Você comprando 3 desse deck já começa a jogar bem aí com a galera do For Fun. Ou então você compra algum deck de algum amigo seu que já abusou o deck, quer vender, ajuda o seu amigo, compra um deck e começa a jogar também. Beleza? Muito obrigado pela sua pergunta. A próxima pergunta foi enviada por Agnar. Ele pergunta: qual foi o primeiro deck e qual foi a sensação de terminá-lo? Eu sou iniciante no TCG, então só terminei o meu primeiro deck há pouco tempo. Queria saber como foi pra você. Cara, praticamente o primeiro deck que eu cheguei a terminar foi o meu deck da Era Link do World Chalice, que foi o deck que eu consegui terminar de fato da forma que eu queria, né? Até, por exemplo, comprar cartas caras que precisavam para colocar nesse deck. Além desse, o outro que eu consegui também terminar foi o deck de Herói, que tinha muita carta cara, mas eu consegui tirar em Booster Box. E a sensação, cara, foi de felicidade e de dever cumprido, né? Tirou um problema das costas, tá aí com o deckzinho montado e pronto para jogar. E muito obrigado aí pela sua pergunta. Próxima pergunta foi enviada pelo Davis Maurício. Ele pergunta: vai ter vídeo mostrando a coleção de Yu-Gi-Oh! De vocês? Sim, vai ter, e será logo quando nós fizermos 2.000 inscritos aqui no canal. Aí teremos alguns vídeos especiais, inclusive alguns deles será mostrando nossas coleções. Muito obrigado pela sua pergunta. A próxima pergunta também veio lá do Felipe Oliveira, que ele pergunta: qual deck que vocês mais querem montar? Cara, o editor, ele gostaria de montar o deck Game Knight. E eu gostaria de montar o Dragon Link daquela forma que tá lá no meta, né? Eu tenho um deck Rocket que usa algumas coisas do Dragon Link, mas eu não tenho o Dragon Link em si. Então eu acho que o deck que eu mais gostaria de montar nesse momento seria esse. Muito obrigado pela sua pergunta. E de última pergunta nós temos também lá o Diuri B. que ele tá aí sempre comentando nos nossos vídeos. Muito obrigado, mas ele não mandou pergunta, ele só mandou oi sumida. Então, oi cara, beleza? Como é que você tá? Apareça, continue aí nos nossos vídeos. Obrigado a todos que enviaram perguntas. Até um próximo vídeo com novas outras perguntas. Espero que vocês continuem participando. E para encerrarmos esse vídeo, vamos abrir aqui essa pasta da Central para ver se vale a pena ou não adquirir esse produto para sua coleção. Bora lá. Junto com essa pasta eu ganhei isso aqui de brinde, ó. Esse dado que está vindo aí na coleção Duelistas Lendários Seção 2. O dado estampado com o tigrezinho das Amazonas. Ganhei esse bolinho de carta aqui como brinde. Já já a gente vai até ele. E comprei essa pasta aqui para a minha coleção. Essa aqui é a primeira pasta que eu compro, digamos assim, uma pasta oficial, que tenha esse fundo aqui parecido com um tecido. Isso aqui é muito bom, essa pasta. Eu particularmente gostei, pois você pode ver que ela não tem só os 3 bolsos, tem 4. Essa aqui cabe bem mais cartas que aquela comum que a gente geralmente vê aí nos grupos e tal, que só são 3 bolsos. E essa pasta tanto serve para guardar cartas de Yu-Gi-Oh! Como de Pokémon, Magic, ou seja lá qual card game você joga e coleciona. Essa aqui eu recomendo, pode comprar à vontade. A capa é um pouco dura e ainda vem com esse plástico aqui que vai dar uma segurada nela. A única coisa que eu não gostei nessa pasta é que ela é muito fina e se você for guardar ela em pé numa estante, vai ter que estar bem presa a outras pastas, a outras latas de Yu-Gi-Oh!, seja lá o que for. Além dessa pasta aqui, pessoal, a loja mandou esse brinde aqui. O bom de comprar lá é que o brinde ele vem sempre em relação com o produto que você comprou. Então olha só o tanto de brinde que ele mandou aqui pra mim, né? Muita carta comum, algumas cartas com raridade, né? Outras raras, rara, super. Essa aqui do Mago Negro é ultra. E cara, ele me mandou uma carta que ele havia prometido pra mim, que iria mandar de brinde. Eu gostei bastante, eu sei que ela tá aqui no meio. Eu tô esperando ela aparecer. Várias cartas comuns, Shadow, Desk Bolt. Isso aqui, Pinpoint Guard, é muito boa também, essa trap.
cartas pêndulos, Cyberse, e finalmente chegamos aqui ao brinde que eu queria, que era essa Dama Obscura de Cosmo. Eu gostaria muito de montar esse deck Cosmo e aos poucos eu estou comprando a carta dele, né? É o deck que é em homenagem ao Star Wars. Se você é fã do Star Wars, você deve também ter vontade de montar esse deck do Cosmo. E essa carta aqui do Cosmo, ela não teve reprint ainda, ela ainda está muito cara. E aí ele me prometeu que ia mandar ela de brinde. Então muito obrigado. Ele também mandou essa outra aqui do Cosmo. Aqui já vai dar uma ajuda boa para adiantar o deck Cosmo. E aí continuando outras cartas comuns. Book of Life, as cartinhas antigas, Feiticeiro do Fim da Noite, a Fusão Zona antiga aí, o Yu-Gi-Oh! E mais. Isso aqui também foi muito bom, vai dar para usar num combo aí que eu estou montando com esses Legado Mundial. Também, Legado Mundial, o Burrinho, FA, Dino Wrestlers, Fofo Animal, algumas coisas de World Legacy. É isso aí, galera. Esse foi o brinde. Essa foi a pasta e esse foi o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas e interação com vocês. Eu espero desde já que vocês tenham gostado e mais uma vez muito obrigado pelas várias perguntas que mandaram. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam que no final o que importa é a diversão, beleza? Valeu!